Fala turma, mais uma vez, Gabriel Talks na área, empresa que, 14 anos de história, não só tem naturalmente o podcast para ofertar para vocês, mas tem um bloco aí de serviços muito legal, tá? Mas hoje não quero falar sobre esses blocos de serviço, se você quiser, obviamente, acredito que você deve não apenas curtir, colocar lá, né, o seu dedo no sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo tão legal, feito para empreendedores ou aqueles que querem empreender. Mas o assunto de hoje é falar sobre uma coisa que a gente ama de paixão, que é a engenharia de produção. Pois é, pô, André, mas só depois de tanto tempo você vem falar sobre engenharia de produção? Pois é porque o convidado de hoje é uma pessoa extremamente ocupada, uma pessoa que, para achar agenda com esse cidadão, é complexo demais. E eu, obviamente, com todas as oportunidades, concatenei para que ele naturalmente estivesse hoje aqui. Uma pessoa que eu estimo, uma pessoa que caminha comigo, que acreditou talvez nas loucuras e que hoje vai contar um pouquinho dessa história, a história que ele, né, traçou, né, vivenciou, teve as experiências e ainda tem, né? E que para mim faz todo sentido que você, não apenas você que faz engenharia de produção, mas não todos aqueles que de alguma maneira empreendem, né, também vão sentir um pouquinho desse impacto aí, né, na medida em que ele começa a contar a história dele. Seja bem-vindo, meu sócio, meu querido Marliton Passos. Muito bem, Gabriel. Muito bem, muito bem. Tudo certo? Tudo certo, tudo resolvido, Nada graças a resolvido? Deus. Nada resolvido. A resolver. A resolver. Muito bem. Realmente as agendas estão difíceis, mas é em função de uma coisa boa, né? É em Graças a função de uma Deus. meta que a Graças a gente Deus. planejou, que a gente traçou e que está acontecendo. Aos poucos está acontecendo. Exato. Muito bem, vamos nós, né? Cá estou eu, é, previamente apresentado como seu sócio, Marliton Perfeito. José Passos Costa também, né? Então, Uhum. na brincadeira ali, sócio mais parente distante de alguma forma, nem que seja pelo sobrenome. Exatamente. Engenheiro de produção de formação, assim como você, né? Também. Perfeito. E a grande maioria das pessoas da empresa. Hoje, atuando de modo mais direto, né? Respondendo de modo mais direto pela operação, de todos os projetos de consultoria e engenharia. Fazendo um pouco do papel, né? Digamos, não sei se é a melhor forma de dizer, mas fazendo um pouco do papel do que você fez lá atrás. Perfeito. Ou de modo mais direto, né? Lhe substituindo, com um pouco mais de qualidade, diga-se de Com passagem. certeza. Esse Brincadeiras rapaz à parte. faz muito melhor, inclusive, do que eu faria. Brincadeiras à parte, mas continuando aquilo que você iniciou lá Iniciou. atrás, né? Perfeito. Então, a engenharia de produção, como sendo ali a formação básica, né? O alicerce. Que foi ornamentado depois pelas diversas experiências que a gente teve em vários segmentos, né? Da Exato. indústria à saúde, né? Vamos colocar Perfeito. assim, porque eu acho que dá uma dimensão legal do espectro de amplitude, né? Ou da amplitude do espectro de empresas pelas quais a gente já passou. Óbvio, sempre buscando também melhorar a lógica da qualificação através do estudo, né? Sim. Pós-graduação, curso de formação, enfim, esse tipo de coisa, mas enfatizando o que eu acho que é o mais importante, que é a base, que é o alicerce, que é a engenharia de produção em si, tá? Então, esse sou eu, acredito que de modo resumido. Quem sabe depois, ao longo do tempo aí, a gente vai confidenciando outras coisas Outras mais coisas. específicas, né? Que bom, que bom. Veja, gente, eu acho que é importante para que vocês entendam, né, nessa nossa relação de sócios mesmo e até de pessoas que já estão juntas há algum tempo. Eu sempre gosto de perguntar para todos os que chegam, né, de alguma maneira, como é que a história começou. Eu acho que muitas vezes as pessoas passam a ter uma referência, né? Façam, no mínimo, uma comparação com aquilo que elas estão vivenciando, né? Alguns ou que já vivenciaram, né? Porque já estão numa fase da vida que é semelhante, mas, de alguma maneira, outros que estão começando, né? Principalmente para alunos, nesse caso específico de engenharia ou de qualquer outra dinâmica que permita também ter os mesmos insights ou até vivenciar coisas que
logo, logo chegarão, baterão na porta com uma necessidade, inclusive, de trabalhar, né? De sair do ambiente puro e simplesmente acadêmico e passar a enfrentar o mercado como deve. E o Marliton também teve esse período, teve essa história. O Marliton, provavelmente de 2023, não é o mesmo Marliton, né, de alguns anos atrás. E, enfim, eu queria já começar deixando esse espaço para que ele contasse um pouquinho, né, como é que essa história dentro da engenharia de produção começa, que, salvo engano, até onde eu lembro, eu não sei se começa literalmente com a engenharia de produção, mas depois eu acho que você se aproxima dela. Sim. E aí eu acho que é importante você falar sobre isso e depois conectar, né, com esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é literalmente um ambiente em que a gente empreende juntos. Enfim, como é que essa dinâmica aconteceu? Eu queria que você começasse por aí. Tá. Realmente, né? No início não era essa a perspectiva. Quando eu estava no ensino médio, né, ali por volta de 2009, 2010, que coincide aí com a fase em que eu tinha ali 15 anos, eu entrei na faculdade com 16 anos, Perfeito. 16 anos e 6 meses, né, mais Perfeito. especificamente, então bastante jovem. Então ali com 14, 15 anos, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos por iniciativa própria, né, querer Beleza. trabalhar para me virar, enfim, conseguir já começar a dar algum sentido para a minha vida, ajudar em casa Sim. da forma que fosse mais necessário possível. E eu comecei a ter um primeiro contato na escola dos meus tios Sim. com um ambiente de reforma e construção, tá? Perfeito. E aí nesse ambiente de reforma e construção começou a me despertar o interesse e a atenção pela engenharia, mas pela engenharia civil. Sim. Que é talvez a engenharia mais famosa e difundida, né, e tradicional que a gente tem. Então, o interesse pela matéria de engenharia começou através de uma experiência pessoal, Perfeito. tá? Mas mais voltada para a engenharia civil. E até hoje eu acho interessante e bacana, Sim, né? sim, sim. O que a engenharia civil consegue fazer. É uma coisa que eu acho legal, tá? Então começou assim. Só que se a gente for voltar um pouquinho no tempo para aquele momento que o país estava vivendo, né, para aquele Sim. momento que o Brasil estava vivenciando, eu estou falando de 2008, 2007, 2008, 2009, a gente vai voltar aí mais ou menos para o final do segundo governo Lula, Perfeito. tá? No final do segundo governo Lula, não sei se você lembra, mas foi na época em que houve uma grande campanha de mobilização de que o Brasil era independente em termos de petróleo e tal, em função dos avanços que o governo tinha conseguido, e começou a surgir, a despontar uma outra engenharia, Certo. a tal da engenharia de petróleo. Perfeito. Era a engenharia do momento naquela Exato. época. Então, quando eu me preparei para fazer o vestibular, a minha intenção era cursar engenharia de petróleo. Perfeito. Porque eu sou natural de Carmópolis. Carmópolis Enfim. é a cidade do petróleo aqui em Sergipe, né? Exato, exato. Inclusive, recentemente, a Petrobras foi vendida e a nova empresa Assumiu. acabou de assumir. E aí tá meio que voltando a movimentar de novo. Enfim, mas naquela época a engenharia da moda era a engenharia de petróleo. Então eu gosto de engenharia, talvez engenharia de petróleo, tô aqui em casa, vou fazer isso aqui. Beleza, e aí eu me preparei para isso, prestei vestibular na Universidade Federal, ao mesmo tempo em que, nesse mesmo período, tinha um primo meu, Raul, o nome dele, que estava cursando. Ele era um pouco mais velho que eu e ele já tinha iniciado, enquanto eu estava me preparando para o vestibular, ele tinha iniciado já a carreira dele, o estudo dele na faculdade. E aí ele me disse o seguinte: olha, você tem algumas outras alternativas além da Universidade Federal. Você pode, fazendo a prova do Enem e tendo uma performance boa, você pode conseguir passar ali num programa de ProUni, FIES, alguma coisa assim, e cursar pela instituição particular, mas sem necessariamente fazer o reembolso. Então se inscreva nesse programa. Assim eu fiz. Então fiz o vestibular para engenharia de petróleo na UFES, me inscrevi, fiz o Enem e me inscrevi para algumas faculdades, universidades particulares como primeira opção. Não sei se hoje é assim, mas naquela época você podia escolher. Você tinha uma primeira opção e uma segunda opção. Então a primeira opção era engenharia de petróleo. E aí esse primo meu me disse: olha, tem uma faculdade, a FANESE, que tem um curso muito bom de engenharia, que é muito bem conceituado também. Eu estou fazendo direito lá e eu ouço falar muito bem desse curso de engenharia, que é a engenharia de produção. Sim. E a faculdade é uma faculdade bem conceituada.
Coloque como segunda opção engenharia de produção, porque na pior das hipóteses, se você passar como segunda opção, você inicia o curso e depois você migra de uma engenharia para outra. Assim eu fiz. Tanto fiz o vestibular na UFES, como fiz o Enem e me inscrevi. Opção um, engenharia de petróleo. Opção 2, engenharia de produção na FANES. Não passei na federal, não fui selecionado em nenhum processo pelo Enem para engenharia de petróleo, que era a primeira opção. Era uma engenharia muito bombada, então estava muito concorrido na época. Ok, tranquilo. Também não tive nenhuma resposta em relação à segunda opção. Voltei a iniciar o meu processo de preparação. Isso tinha sido... eu tinha terminado o terceiro ano, aí seria o meu primeiro ano somente fazendo pré-vestibular para voltar a tentar novamente. Com uma semana de pré-vestibular, eu recebi uma ligação de uma pessoa da FANES dizendo: ó, você foi aprovado, se você quiser fazer o curso, você tem uma semana para trazer a documentação e iniciar. E assim eu fiz, fazendo uso do conselho que meu primo me disse. Comece, depois você migra. Certo. Então fiz a inscrição, fiz todo o processo, iniciei as aulas. Na época, a turma já tinha começado, então eu cheguei uma semana, foram 2 semanas depois. Junto comigo estavam chegando mais 2 pessoas, certo? 2 pessoas essas que, por coincidência, fizeram parte, né, de toda a trajetória. Inclusive, uma delas hoje é nosso sócio, que é Matheus, porque ele também também é oriundo do mesmo tipo de programa. Sim. E a outra pessoa era Alisson, Perfeito. que fechou o curso também, mas depois foi ser bombeiro. Perfeito. Lá em... Penedo. Eu não sei se é em Penedo ou se é em Maceió, mas lá em Alagoas, que é o estado dele. Enfim, comecei dentro daquela perspectiva. Até o terceiro período eu não vou perder nada, porque física, química, matemática eu aproveito em qualquer matéria. Depois eu migro. Só que aí veio a primeira matéria que tem no primeiro período, que é Introdução à Engenharia de Produção. Perfeito. Quando o professor Rômulo, na época, certo? Lembro. Vascaíno, assim como nós. Exato. Professor Rômulo apresentou as 11 vertentes da engenharia de produção, foi o primeiro estado a dizer assim: rapaz, esse negócio é muito abrangente. E na época eu tinha pensado em engenharia de petróleo por uma questão de empregabilidade também. Se era engenharia do momento, mais oferta de emprego, tudo certo. E aí quando eu comecei a ver isso na engenharia de produção, à medida em que os períodos iam passando, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, quando começou a chegar ali algumas matérias um pouquinho mais específicas, né? Já não eram mais as matérias tradicionais da engenharia, eu comecei a entender que poderia ser esse o caminho para a lógica da empregabilidade, porque de algum modo ali eu comecei a enxergar, que é uma máxima que a gente repete, o profissional de engenharia de produção, ele trabalha em qualquer lugar. Perfeito. Eu costumo comparar a linguagem de expressão de como uma empresa funciona, né, que são os processos, ao inglês. Se você domina o inglês, você viaja para qualquer país do mundo. Por quê? Porque você consegue se comunicar através de uma linguagem única. Se você entende de processos, você consegue chegar, gerenciar e atuar em qualquer empresa do mundo, porque ela é pautada pelos processos. Ela funciona de acordo com a regra que diz que para desenvolver as atividades você precisa lá dos inputs. Esses inputs são fornecidos por algumas áreas para que isso gere saídas que vão ser entregues às outras áreas. Então, quando eu comecei a entender isso, ficava cada vez mais claro que da bodega da esquina multinacional, eu estou dentro. Eu estou dentro porque todas essas empresas, de modo mais simples ou de modo mais complexo, precisam ser escritas e traduzidas através de processos, senão a coisa não anda. Então começou assim. Foi aí que eu comecei a entender, poxa, é aqui que realmente eu vou ficar. Não vou buscar trocar de curso. Graças a Deus ele me deu essa oportunidade. Sim. E me deu essa consciência. Com 18 anos. Ele me deu essa capacidade de ter essa consciência, porque se eu tivesse optado pela troca de engenharia, eu não sei o que é que eu ia estar fazendo hoje. Sim. Porque quantos engenheiros de petróleo você vê atuando hoje? Exato. Certo? E ainda que a gente talvez não veja tantos engenheiros de produção atuando, mas não é porque não existe espaço, é por falta de conhecimento que existe o espaço, tá? Na engenharia de petróleo, não. Foi meio que uma coisa de moda, surfou a onda, veio a onda, mas passou, tá? Então, até hoje eu agradeço por não ter enveredado realmente pelo caminho da engenharia de petróleo. E aí, beleza. O tempo foi passando, quarto período, quinto período, sexto período.
Só que aí aquela fase inicial de, poxa, talvez de euforia por entender que eu estava no lugar certo, começou a dar lugar ou a ceder espaço para uma outra fase, um outro sentimento, à medida em que a gente ia chegando próximo ao final do curso, de não conseguir achar, de não conseguir encontrar nenhuma oportunidade para praticar os conhecimentos que a gente estava aprendendo, que a gente estava aprendendo na graduação. Então, assim, se durante um momento, do início para o meio do curso, eu fiquei feliz por entender que eu estava no caminho certo, voltando para aquele princípio da empregabilidade, pô, aqui eu entro em qualquer lugar, do meio para o final eu comecei a ficar apreensivo porque não estava encontrando oportunidades de estágio. Perfeito. Se eu não estava encontrando oportunidades de estágio, como é que eu ia... Se não tem estágio, como é que tem emprego? Era essa a conta que eu estava fazendo, tá? Na cabeça. A gente sabe que o nosso estado é um estado pequeno, em termos de industrialização ele não é tão desenvolvido assim, então as oportunidades não são tão recorrentes como a gente vê em outros lugares. E aí começou, junto a essa apreensão, ou na verdade essa apreensão começou a ser fomentada e influenciada por um sentimento de frustração em função de vários processos seletivos para estágio, dos quais eu fiz parte, mas eu nunca era aprovado. Sim. E aí eu começava a olhar assim, você me conhece já há mais de 10 anos, você sabe que ao mesmo tempo em que eu sou modesto, eu brinco, mas consigo reconhecer, eu também não me menosprezo. Sim. Eu conseguia olhar para as pessoas que, sei lá, participava de um processo seletivo na Ambev. O cara que passava, eu olhava assim e dizia, rapaz, eu não sou pior do que essa pessoa. Eu não sou inferior em termos de conhecimento técnico em relação a essa pessoa. Por que é que eu não consegui? Aí vamos para Vale. Perfeito. De novo. Pô, quando você via quem passou no processo, como assim? Eu tenho noção das minhas habilidades, dos meus conhecimentos. Como é que esse cara conseguiu e eu não? Sim. Vai para Votorantim. Como é que esse cara conseguiu e eu não? E em todas foi assim. Todas. Eu nunca consegui fazer um estágio numa dessas empresas que quando a gente inicia o curso de graduação é o sonho da gente. Né? A gente vê isso, inclusive, nos jovens de hoje. Exato. Essa lógica de querer ir para grandes empresas e tal. Beleza. E assim foi. Até que chegou um momento, que aí é onde começa a história a se conectar, final do 7º período. Certo. Ou seja, a gente só tinha 2 períodos pela frente, Exato. 8º, 9º e 10º. 3 períodos pela frente, 1 ano e meio de curso, certo? Final do 7º período, tô eu um dia saindo da faculdade, eu, Matheus e Alisson, pela calçada ali da Fanese. Um trio bonito esse. Dormindo. Porque acordado não dá não. Estamos saindo os 3 da faculdade e aí eu justamente externando essa frustração minha em relação a não conseguir e tal, barará, e sem brincadeira nenhuma. Parece brincadeira, mas não foi. Eu realmente, em tom, de certa forma, de brincadeira, mas com fundo de verdade, olhei para o céu e disse, poxa, não é possível, meu Deus, eu sei que eu não sou um aluno tão ruim, não é possível que eu não vou conseguir, eu não vou ter a oportunidade de ter um desafio para testar os meus conhecimentos. Sim. E aí, tanto é que se você for perguntar isso a Matheus, até hoje ele conta essa história, né? Ele dá esse testemunho e a Alisson acho que deve lembrar disso também. Sim. E eu digo, pô, não é possível, velho, que eu não vou conseguir uma oportunidade para testar meus conhecimentos e minhas habilidades. Eu me acho um aluno bom, Sim. só que eu quero testar, quero ir para briga. Vamos ver se na prática é isso que eu acho que eu sou na teoria. Beleza. Eu não lembro exatamente se foi nesse mesmo dia ou alguns dias depois. Nessa época eu ainda morava em Carmópolis, então eu para estudar aqui em Aracaju, eu ia e vinha todos os dias. Né? A prefeitura acho que ainda hoje disponibiliza um transporte que traz os alunos que querem estudar. Então a gente saía de lá por volta de 5 horas, mais ou menos, para poder estar na aula aqui, começar a aula às vezes 6h30 ou 7. Saía daqui 10 horas, chegava 11h30, meia-noite em casa. Então essa era a dinâmica. Tô eu entrando um dia no ônibus para voltar para casa e me deparei com uma situação, num primeiro momento, eu achei extremamente estranha, né? Perfeito. Uma conhecida, estudante de produção à época, acredito que ela tenha terminado o curso, certo? Sim, sim. Estava sentada num dos bancos, literalmente aos prantos, chorando, se acabando de chorar, soluçando. Perfeito. Literalmente.
E aí eu digo, sem entender o que é que estava acontecendo, sentei do lado dela e disse, ô Então, minha fulana, filha. como é que você tá? O que é que tá acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma forma? E aí, pasmem, né? Vamos à primeira apresentação que eu tive de Gabiô. É. Aquele professor é um sem noção, acha que eu não trabalho, que eu vivo para estudar. Ele não entende a situação dos alunos e não sei o que, aquele é um terrorista. Também só pode, reprovou até o irmão, não sei o que. Eu digo, rapaz, o que é que tá acontecendo? Você vai ver. Você tá em que período? Eu tô terminando o sétimo. Próximo período você vai pegar um professor, o nome dele é Gabi Laude. Professor de. Qual era a matéria naquela Era época? estudo de tempos e Tempos e movimentos. movimentos. Exato. Professor sem noção, não sei o que. E outra, ele tem empresa, pega os melhores pra estagiar, paga pouco aos Falta o meninos, menino. fica explorando o menino. Eu digo, eita porra, Porra, meu agora o irmão. pau quebrou. Agora o pau quebrou. Tem um miserável aí pela frente. Tá certo, peguei essa informação, na volta, nos dias seguintes, enfim, chamei a turma que nessa época andávamos eu, Alisson, Matheus e tinha Xaximi, Sashimi, exato. né, Igor. Igor. Éramos os Alisson, Matheus, éramos os Os quatro, quatro. quarteto. E disse, rapaziada, é o seguinte, próximo período vai ter uma matéria aí com o professor, o nome do cidadão é esse aqui. E pelas informações que eu obtive, o cara tem uma empresa Sim, de consultoria e contrata os estágios. perfeito. Só que por outro lado, diz que ele é O cão. o cão. Então, Chupando assim, manga. tipo assim, a prova é daquele jeito, não tem gracinha não. Então a gente tem uma chance. A gente pode fazer o seguinte: a gente estuda, se prepara bem na primeira unidade, tira uma nota boa e diz, ó, você tá cobrando, mas venha devagar, que do lado de cá também Também tem tem. gente que preste. Exato. E aí a gente dá o recado na primeira unidade, dependendo de como a gente se sair, a gente conversa com ele para tentar o estágio. Dito e feito. Veio a primeira unidade, a gente estudou, não vou lembrar exatamente as notas, mas enfim, Foram notas 7, boas. 8, acredito que Exato. mais ou menos nessa Isso. pegada aí, enquanto a galera tava tirando 2, Dois 1 e tal. chorando. Aí no dia de entregar a prova, no Foi, dia que você lembro. entregou a prova, eu faltei por algum motivo, eu não Sim. sei o que é que foi. Então repare bem, eu tinha pensado na estrutura ou na lógica toda de como fazer, mas no dia eu faltei. Sim. Aí quando a galera pegou a nota, aí pô, nota boa. Beleza. Foi aí que Sashimi Foi. teve a iniciativa de ir lá e disse, nota boa, o plano tá Ok. sendo cumprido à risca, vamos falar com ele para ver o que é que dá. Aí foi aí que Que teve o você, primeiro contato. que acho que talvez você lembre aí desse momento do primeiro Exato. contato de Sashimi indo lhe pedir a oportunidade de estágio. Exato, exato. Eu tento até lembrar que na época, salvo engano, ele não estava sozinho. Ou Eu acho se que ele foi ele, chegou. Matheus, Ele, ou foi ele e Matheus, Alisson. Eu lembro que foi enfim, mais de um, que eu estava organizando literalmente as coisas no birô, né? Eu já tinha entregado as provas e estava naquela lógica lá da turma se movimentando para sair. E normalmente quando a gente entrega as provas e que beleza, fechou a aula, geralmente vem um aluno ou outro tirar uma dúvida, perguntar o que é que vai acontecer no próxima aula, enfim. E eu tava organizando as coisas aqui, botando na bolsa, enfim. Aí, professor, posso falar com o senhor? E era literalmente um aluno que não falava muito, porque Igor não era uma pessoa que trocava muito na sala de aula, em termos de. E o trejeito E os dele não trejeitos, depõe a favor. não depõe a favor. Era um Não aluno. sendo hipócrita aqui Exato, exato. como é que a gente pode dizer? Da De lógica da postura. estigmatizar a Isso, pessoa, exato, né? Não exato. sendo hipócrita aqui Sim. hipócrita em relação a isso, mas a gente sabe que isso acontece. Isso acontece, né? Quando você tem vamos dizer assim, uma postura diferente daquilo que a gente chama de ser tradicional, você naturalmente também tem uma percepção diferente. E aí sim, vem a lógica do estigma, como você falou. Enfim, ele se levantou, veio até mim e eu disse, você faz Surfista. surfista, todo, né, cheio da gíria. Disse, pô, meu irmão, e aí, professor, beleza? Eu disse, ô, chefe, beleza, tudo certo, como é que você tá? Ele disse, não, professor, beleza, que eu queria falar com o senhor. Eu digo, gente, fique à vontade. Fique à vontade, chefe. Eu lembro que nessa hora tava então se aproximando ali mais os dois colegas, Sim, provavelmente Matheus e Matheus Alisson. e Eu não Alisson. tava nesse Você não dia. estava Eu não nesse tava dia. nesse dia. Foi quando ele disse, professor, eu tô aqui já no curso há algum tempo, assim, assado. E eu tô querendo saber se existe alguma oportunidade, porque eu soube que o senhor tem uma empresa, trabalha com isso. Eu disse, pois é, rapaz, eu trabalho. E normalmente, e isso é fato, né? Eu sempre observo quem, na época, né, quando lecionava para engenharia de produção, sempre observava na sala de aula quem tinha o perfil. E naturalmente esse perfil era sempre pessoas
que se desempenhavam bem a disciplina, até porque a gente tinha que ter uma lógica de conhecimento técnico, né, para poder usar, mas não era só apenas tirar nota boa, tinha que ter o perfil de aguentar a pancada. Não vou nem arrodear, mas tinha que olhar assim, dizer assim, meu irmão, esse cara aqui aguenta a pancada. Até porque o que viria na O que viria sequência. na sequência eu já sabia, né? Disse, meu irmão, aqui pra... E aí eu duvidei. E aí, Sim. engraçado, né? Por que que eu tô falando isso? Porque eu duvidei. Eu disse, rapaz, Igor ali naquele momento, né? O jeitão de surfista e tal, aquela coisa. Eu disse, rapaz, chefe, você tem certeza que você tá me pedindo? Ele disse, não, professor, tenho, não se preocupe não, não vou lhe decepcionar. Eu disse, chefe, ó, não tem nada certo, mas eu vou começar a desenvolver um projeto. Eu já estou há quase 20, 30 dias dentro de uma empresa que pode ser que lá na frente gere um resultado. Esse resultado significa um projeto que pode gerar frutos, né? Então eu quero entender que se você está me dizendo que tem o perfil, chefe, é um Uma negócio, uma oportunidade. oportunidade. Foi quando então a turma, né, Começou a montagem começou da a montar a equipe, né? equipe Daquela ali, equipe. aquela ali da equipe. Então sim, tinha sim, na realidade, uma iniciativa muito voltada à observação, até porque em todos os estágios, foi o que aconteceu com o Matheus, né? Quando o Matheus veio, ele não estava nitidamente direcionado para o mesmo projeto que o Igor solicitou, mas lembro que eu já tinha uma outra iniciativa em uma outra indústria, né? Indústria mineradora aqui do estado, que inclusive a Sim, gente é presta cliente serviço, atual é hoje, cliente é atual sim. ainda hoje, e ela também necessitava de uma pessoa que precisaria fazer ali um estágio e tal. Então eu lembro que, na medida em que eu fui observando as oportunidades, eu fui chamando. E eu lembro que no seu caso específico também surgiu da mesma maneira, não diretamente para que eu estava fazendo a É, pesquisa e isso. que iniciou-se na Têxtil, né? Você acha que iniciou na Têxtil. Foi. Aí eu digo, rapaz, não é possível, velho. E No agora um dia eu dia falto. você falta, Eu digo, tá de sacanagem, velho. No dia eu falto. Não é possível. Aí foi quando inicialmente foram absorvidos, eu não lembro exatamente. Eu lembro que Igor foi o primeiro. Foi o Eu primeiro. acho que o segundo foi Matheus, o terceiro foi Alisson. Eu Exato. acredito, eu não Mais ou tenho menos certeza. Acho isso. que foi mais ou Isso. menos isso. Enfim, eu sei que quando eu tive a oportunidade de falar presencialmente, eu acho que já estava meio que azeitado deles três. E aí você disse, beleza, mas assim que tiver uma oportunidade eu vou sinalizar. Aí o que foi que aconteceu? Surgiu a oportunidade numa empresa do mesmo segmento, só que menor. Isso, menor. Exato. Então foi uma espécie de meio que Piloto. preparação, um piloto. Eu lembro até que você disse, ó, vá, entenda como funciona, porque é um estágio Para. para o próximo passo. Exato. Assim que eu tiver uma oportunidade de lhe trazer para integrar essa equipe, eu vou lhe puxar. Exato. E assim eu fiz, né? Acho que eu cheguei a ficar acho que foram 6 meses, Mais ou exatamente menos seis isso. meses, trabalhando nessa confecção lá em Nossa Senhora do Socorro, que era praticamente do lado uma da outra, né? Uhum. Trabalhando nessa confecção, entendendo ali pelo menos a parte do linguajar, de modo muito simples, mas a divisão dos setores, né? O que era uma linha de corte, o que era uma linha de processamento das partes, o que era a Perfeito. linha de montagem depois, que era a junção de tudo, o acabamento. Então, eu acabei vendo num exemplo pequeno o que eu viria em grande escala Depois. posteriormente. Aí eu não lembro exatamente como é que foi O o processo de processo de migração, eu migração. lembro, foi um processo que a gente começou a gerar alguns resultados específicos em células, né, vamos dizer assim, produtivas dentro da empresa maior. Foi quando a gente começou a desenvolver as lógicas de PCP. Eu precisaria Sim. desenvolver as questões de PCP. Só que eu não poderia usar o mesmo time que a equipe tinha na frente. Eu disse para o Porque gestor um da estava época, focado na na manutenção, que foi Igor, que foi manutenção, o primeiro. Foi o exato, primeiro a entrar e o último a e o sair. último a sair. O outro, Tava, Matheus, estava fazendo alguma coisa, não sei o que é que que era. era, ele estava desenvolvendo as ações que estavam associadas à calça, na Ah, época, na área em si, na na... área em si, fazendo coletas e, enfim, começando a entender como é que a dinâmica dos setores funcionavam. E eu tinha uma outra pessoa que estava dentro da parte das camisas, que era a que lã. era a lã, enfim. E eu precisava de uma pessoa para concatenar Juntar todas as juntar todas informações. as informações, porque a gente tinha a certeza de como tocar a área, mas eu não tinha números para rodar. Então eu dependia de números que eu já sabiam que eram números enviesados. Essa certeza eu já tinha. Só que a gente não tinha como comprovar isso para a gestão maior.
foi quando disse, olha, eu preciso, dado que você quer saber exatamente como é que os números estão funcionando, eu preciso de mais um recurso aqui. E eu preciso dessa. Foi quando então disse, olha, tem mais uma oportunidade. E aí foi quando a gente fez a migração. Foi nesse início de Perfeito. Eu migração. lembro que eu cheguei para trabalhar realmente. Acho que a primeira missão foi eh, automatizar ou melhorar Automatizar. aquela rotina que a gente tinha Exato. de Exato. concatenação das informações de produção Perfeito. e envio do relatório, Perfeito. né, do informe de Exatamente. produção. Aí, pausa aí na linha do tempo, vamos voltar para o quarto período de engenharia de produção. Vamos Perfeito. voltar no tempo, né? Perfeito. Volta para o Ciclar quarto para lá. período de engenharia de produção. Nesse período, a gente se deparou com uma matéria. Eu vou voltar para lá porque ela vai. Ela vai me Esse demonstrar. conhecimento vai ser Importante. exemplificado na prática aqui, nesse momento. Nesse quarto período, a gente se deparou com uma matéria chamada Microinformática Aplicada. Exato. Que pelo tema inicialmente, ou pelo nome, a gente não fazia ideia do que seria. Quando a gente começou a ter aula, né, com o professor, na época, não sei nem se ele está vivo ainda hoje, porque É, já tem um tempo, tempo. mas você sabe quem é. Exato. Professor Tertuliano. egresso do Do Banese, Banese, né? exato. Professor Tertuliano, Exato. exatamente. E aí ele começou a mostrar pra gente uma funcionalidade dentro do Excel que eu não conhecia. Eu já conhecia o Excel, enfim, de modo mais simples e tal, mas eu não sabia que dava para fazer aquilo que ele demonstrou, né? Ou seja, literalmente programar dentro do Excel, programar que se entenda, né? Como linguagem de programação, programa de Exato. computador, para automatizar o Excel, para que ele executasse tarefas repetitivas. Não sabia que dava para fazer isso. E aí ele começou a apresentar isso pra gente. E aí, na época, eu lembro que a maioria da turma olhava assim, mas irmão, pra que que eu vou usar isso? Eu não vou usar isso, eu Exato. não tô fazendo ciência da computação. Aí veja, É. que eu vou linkar isso com os dias Com... de hoje, a necessidade de introduzir o aspecto tecnológico naquilo que a gente faz, da engenharia Uhum. de produção. Mas enfim, como eu acho que eu tinha uma aptidão para isso, na época eu gostei. E nessa época eu estava trabalhando ainda na escola dos Sim. meus tios. Então eu peguei aquele conhecimento, eu fazia um pouco do financeiro. Uhum. Tinha que pegar o relatório que era emitido pelo banco, ver quem pagou, quem não pagou, para ver quem estava adimplente, quem não estava, gerar carta de cobrança. Como é que isso era feito? Na munheca. Sim. Comecei a botar isso onde? No Excel e a rodar para o próprio Excel me dizer, ó, esse tá pago, esse não tá pago. Aí comecei a gerar os recibos, não, as cartas de cobrança automaticamente, para o Excel ir cuspindo para mim Sim. as cartinhas de É, cobrança, para eu não ter que fazer isso na mão. fazendo só um corte aqui, para vocês entenderem, ele sempre teve um lado preguiçoso Do bom, bem, né? do bem, né? Preguiçoso do Ele bem. vai explicar, inclusive, isso, essa preguiça do bem, o que é que gera, até? Exatamente. É, O preguiçoso do bem é inteligente, né? a Vamos gente pode traduzir dessa forma, traduzir. porque se eu posso fazer de um modo mais Mais fácil e prático, fácil, por que que eu vou pelo perfeito, caminho mais perfeito, difícil? E perfeito. essa questão da automação no Excel me ajudou muito em relação a isso. A prática é isso. Dizer, se eu posso fazer de modo mais fácil, por que que eu vou gastar mais tempo? Então, essa é a lógica que está, talvez também, inclusive, por trás do fundamento de uma das coisas que a gente gosta muito também, que é o Lean, né? Então, se eu posso Perfeito, fazer bem feito, se eu posso fazer perfeito. de um modo mais Enxuto. simples, enxuto, por que é que eu vou complicar? Enfim, comecei a colocar isso na prática, no ambiente que eu tinha, né? Que era lá na escola dos meus tios. E aí fui desenvolvendo esse negócio. E aí, na época, eu lembro que éramos eu e mais um lá Certo, na turma que estava desenrolando bem isso, que era Alisson. perfeito. Até brinque e sempre disse a você, né? Rapaz, eu acho que o único que consegue fazer Desenvolver. tão bem quanto ou melhor do que eu é ele. Nessa Perfeito. matéria aqui é ele. Na época, Matheus era muito bom Em fórmula. na parte de fórmulas e tal, mas na parte de programação não. E Alan era o O camisa camisa 8, 8, vamos assim exato. dizer, né? Que fazia A o time conexão. andar. Exatamente. Enfim, então corta para esse momento, porque ali eu comecei a ter um conhecimento que seria, que me faria útil nesse momento aqui, nesse novo desafio, né? Então, beleza. Aí eu lembro que a gente começou com a demanda de agilizar o processo de Isso. reporte de informações, porque normalmente a produção do dia só conseguia ser compilada e só conseguia se saber exatamente quanto produziu um Um dia dia depois, com depois. muito esforço e tal, Isso. muita conferência, e a gente foi trabalhando, 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 ao ponto de conseguir reduzir esse time meramente para o lançamento da informação. Lançou a informação, aperta um botão, gera o relatório, dispara e-mail, enfim, isso já cai para quem de direito de modo
não imediato, mas acho que uma hora e meia depois do turno acabar, da produção do dia acabar, né? A gente começou a antecipar, inclusive, isso, fazendo lançamentos parciais ao longo do dia, para chegar ali no final do dia, lançar somente a última hora, fechou a produção, dispara o relatório. E assim foi, né? E aí a gente começou por esse desafio, né, de automação. Esse desafio, inclusive, mais uma vez aí, ó, vou contar agora o caso das camisas da Renner. Sim. Na verdade, vou contar isso um pouquinho mais à Perfeito. frente. E vou pedir que você conte isso, que você conta melhor do que eu. É mais engraçado do que eu. Mas enfim, depois desse desafio, o negócio começou a tomar corpo, a ganhar volume. Inicialmente a gente tinha 300 pessoas, né? Quando começou, acho que eram Exato. 300 pessoas na fábrica. Exato. Foi preciso fazer um estudo para ampliar isso para um segundo turno e para Exato. 600 pessoas. Era um momento bom. Sim. Naquele momento era um momento bom. Eu tô falando aí de 2014, 2015, mais Exato. especificamente, porque eu entrei em 2015, então 2015 para 2016. Fizemos um estudo de abertura de um segundo turno, estudo de prêmio de produção para as pessoas, estudo de layout, estudo financeiro. Eu sei que foi tanto estudo que a gente fez de tanta matéria diferente, Exatamente. que a experiência que eu tive em um ano parece que eu passei 10 anos ali naquele lugar, apesar de ter sido somente um ano. E eu lembro de você dizer isso claramente a gente, e para mim, eu não conseguia ver isso porque era o normal. Exato. Você dizia assim, vocês não têm noção da oportunidade que vocês estão tendo de absorver tanta coisa ao mesmo tempo. Vocês não têm noção disso. Mas, tipo, Claro, eu e não era estava óbvio, né? sentindo nada de demais ali, nenhuma dificuldade, então para mim aquilo era normal. Hoje eu entendo, Sim. quando eu faço algumas comparações e olho para pessoas que não tiveram A mesma essa experiência. mesma experiência. E aí, beleza. Depois disso, a gente saiu dessa parte aí de lançar as informações. Na verdade, eu acho que Alisson veio depois de mim, porque ele veio para me substituir nesse aspecto. Foi quando eu fui liderar um dos setores. Exato. Alan desceu pro turno da noite, Perfeito. eu fiquei no turno da manhã na camisa, Matheus ficou na calça, a gente Exato. fazia um revezamento de turnos, e aí Alisson veio para ocupar meu lugar. Porque como ele vinha fazer o que eu estava fazendo, foi aí que eu disse, ó, bicho, só conheço uma pessoa que faz tão bem consegue quanto ou até melhor do que eu. Sim. É esse cara aqui. Aí Perfeito. você trouxe Alisson Exato. para trabalhar com a gente. E aí, mais uma vez, aquele conhecimento que lá no quarto período a turma olhava assim e perguntava, pô, para que eu vou usar isso? Eu não sou engenheiro da computação, não sou, enfim, programador, não vou usar isso. Aquele conhecimento, mais uma vez, aplicado na prática e ajudar a gente a gerar um resultado bacana. Você lembra do caso das camisas da Renner, né? A fábrica sempre produziu camisas de marca refinada, Crawford, Siberian, Brooksfield, exato. Só que como a fábrica estava passando por dificuldades financeiras, essas marcas faziam pedidos com valor agregado maior, mas volume menor, começou a entrar uns pedidos da Renner na época. Enquanto a gente fazia um pedido de 400 camisas da Crawford, na Renner eram 5 mil. Exato. Só que qual era o problema? Eles pagavam um pouco menos, Exato. tá? Mas o volume era maior, isso ajudava, e o pagamento deles era meio que de imediato. Só que se alguma coisa dentro do pedido não chegasse a contento, devolvia-se o pedido inteiro. E isso aconteceu algumas vezes. A gente dividia as camisas em packs, né? Então, 2 tamanho P, 3 tamanho G, 2 M e uma GG. E eram 100 packs com essa configuração. Se um pack fosse diferente, volta a carga toda. Se um pack está amassado, volta a carga toda. Então, acho que chegou a voltar umas 2 ou 3 vezes a carga inteira, porque não estava a configuração certa do pack. Eu digo, bom, tem como resolver. Tem como resolver isso daí. Dá para montar. Tem um código de barra aqui, de cada tamanho e tal. Dá para montar um códigozinho no VB para a gente ir bipando essas camisas e ir conferindo. E aí, no final da bipagem, se tiver a configuração errada no pack, ele emitia um aviso. Assim a gente fez. Eu na época, eu tive a ideia, mas eu não conseguia mais operacionalizar, porque eu já estava na supervisão. Mas Alisson tinha chegado. Agora é o cara. Eu digo, esse cara aqui é bom, pô. É tão bom quanto eu. Ou até melhor. É tão bom quanto eu, ou até melhor. Então, chefe, o negócio é o seguinte, a ideia é essa. Faça isso aqui. Ele, beleza. Fez o sistema. Exato. Fez o sistema, a gente começou a implementar o procedimento de bipagem e funcionou. Depois disso, nunca mais um pedido voltou por conta de configuração errada de peças.
Mas aí entra na fatídica história daquele dia, de uma sexta-feira à tarde, Verificando. a gente bipando. Na época a gente mesmo bipava, né? Porque tinha que acelerar o Exato. processo, era correria. E aí a gente tava bipando 5.000 camisas, um pedido de 5.000 camisas da Renner, já tava na casa das Das 4.500 e 4.000 lá vai. pouca. E aí, sem querer, alguém passou no meio da produção, chutou Chutou o o fio do fio do computador. E aí era daqueles notebooks que já tava com a bateria viciada e só Exatamente. funcionava ligado na internet. E o computador apagou. Exatamente. Aí na hora, Alan ficou branco, olhou Exato. pra mim e disse assim: meu irmão, e E agora? agora, meu irmão? 4.500 camisas Exato. bipadas, como é que a gente vai fazer? Perdemos tudo, vamos ter que fazer de novo. Eu digo: fique Não, tranquilo, fique tranquilo, que aí não é possível, fique não. Aí o tranquilo, pessoal que que fez é com certeza, ó, existe uma coisa básica, uma funcionalidade básica. básica. Todo procedimento que você gera, que você fecha um ciclo, você bota lá um save automático, né? Então, Sei. fechou o ciclo, salva. Save. Fechou o ciclo, salva. Save. É, é aquele famoso, você está digitando alguma coisa, fazendo alguma coisa no computador, fazendo um texto no Word, fez um pouquinho, salva. Fez um pouquinho, salva. Salva. Fez um pouquinho, salva. Porque, se der problema, você não Você tem perde o arquivo todo, você perde só uma uma parte do que versão você dele. fez. Certo. Digo: não, pô, fique tranquilo. Procedimento básico aqui, autosave, cara é bom. O cara é bom, Cara é ó. bom. Reforço isso, viu? Com certeza ele colocou isso aqui. Sim. Tá certo, ligamos o computador novamente. Quando a gente abriu, não tinha nada salvo. Puta, eu me lembro desse dia. Ai, Senhor Jesus. A gente tava dentro de uma sala, que tinha uma sala, né, no centro da produção. Na realidade, não no centro, mas ficava nas extremidades da produção, que era onde a gente concentrava o time de engenharia, né? Engenheiros de produção ali trabalhando, cada um na sua funcionalidade. A equipe rodava ali, virava e mexia aí na área, voltava, lançava as informações e sempre estava lá o Alisson, né, que cuidava justamente de todos os ajustes necessários em todos os mecanismos, enfim. Tinha lá o espaço do computador para quem queria fazer apenas uma coleta, uma consulta. Tinha outros computadores que estavam associados aos estudos, né? Eu lembro que Bruno ficava, inclusive, com essa parte, Sim, os sim. estudos de tempos e métodos enfim, de pega. Enfim, a gente tinha diversos estudos ao mesmo tempo rodando. Quando, então, esse rapaz, esse digníssimo aqui, entra na sala extremamente consternado, para não dizer uma palavra que vai além da consternação, mas ele estava Um literalmente pouco consternado enfurecido. e um pouco enfurecido, assim, extremamente na realidade. E ele olha para a pessoa, para o Alisson, assim, e eu não vou nem arrodear a história. Ele disse: que. E aí solta aquele palavrão dizendo: chefe, que porra é essa que você não botou um mecanismo que é básico, um negócio básico. Eu tô com quase 5.000 camisas ali bipando, não sei quantas horas, não sei quanta de gente esperando tal. Cara, esse bicho descascou. E o cidadão, que estava responsável, obviamente, pela funcionalidade, ele não teve nenhum outro tipo de ação que não apenas olhar e dizer assim: meu irmão, velho, eu tô fudido mesmo, eu tô arrombado aqui. Meu irmão, tu lascou, tô lascado. E o impacto foi muito grande, mas ao mesmo tempo que a gente entendia a falha, no sentido de que somos seres humanos, enfim, podemos falhar, nós também entendemos a preocupação com a entrega para o cliente, porque no final das contas eram situações em que se qualquer atraso poderia ter vamos dizer assim, o atraso na saída do caminhão, que muitas vezes ficava ali na porta da logística, já esperando os PECs entrarem, e agora a gente tinha que iniciar esse processo completo novamente. Então, foi uma situação assim extremamente, vamos dizer assim, tensa na época, porque apesar de a gente estar falando sorrindo aqui agora, no dia mesmo que aconteceu e na hora que aconteceu, a turma ficou tensa A gente na tava sala. desde 6 da Desde manhã 6 da bipando manhã, camisa, bipando pô. camisa. 6 da manhã bipando Isso camisa. era 4h30, 5 da tarde. 4h30, 5 da tarde. Voltar tudo significava dizer varar a madrugada, bipando Bipando camisa de novo. E ainda tinha aquilo que você falou, né? O horário pro pro caminhão, caminhão senão sair. sair. E realmente a gente tava com uma pressão grande porque, veja, a gente não tinha nem. Eu tô Exato. contando da hora que eu entrei, né? Sim, De antes de mim tinha mais de um ano já de casa. exato. Mas do momento que eu tinha entrado para esse momento, a gente não tinha nenhum ano de casa ainda. E as entregas que a gente estava conseguindo gerar, frente à incompetência e inoperância de quem estava lá até Ah, então, era uma coisa de assustar, porque tinha gente de 20, 30 anos que olhava exato. pra gente assim: meu irmão, velho, como Como é é que que. consegue fazer um Exato. negócio desse? Aí volto pro ponto.
porque entende a empresa através da linguagem de processos e que isso Perfeito. não é segredo. Se você entende que para sair isso tem que entrar isso, assim, assim, assado, acabou. Tá bom. A regra do jogo tá clara. E aí era a responsabilidade estava com a gente porque a gente tinha matado no peito e botado no gol de dito, beleza, daqui para frente não volta mais. Por esse motivo não volta mais pedido. Pode voltar por outra coisa, mas por esse não. Mas acabou que a gente nem não bipou tudo de novo, não. Né? Graças a Deus a gente voltou ali, lembrou, parou nesse aqui. Vamos só conferir o que falta e tá tudo certo. Mas depois disso ele colocou o save automático lá para não dar merda de novo e a gente Exatamente. não brigar. Foram tempos de grande aprendizado, porque eu lembro que, além desse aprendizado, né, tecnológico, de uso, né, inclusive de sacar no quarto período um conhecimento que foi promovido pela microinformática ali aplicada, enfim, com os conhecimentos de VB. Nessa mesma experiência, eu lembro que Marliton pode confirmar, assim como os demais que participaram, existiam todas as aplicações das demais disciplinas. Então, tinha desenvolvimento de produto, né? A gente precisou construir situações em que o desenvolvimento de produto precisavam. A própria lógica do caminhão. Esse caso aí né? das camisas da Renner, tinham dois motivos que faziam Sim. a camisa voltar. Sim. O pedido voltar. Se o pack tivesse incompleto, que a gente resolveu com a bipagem, e se a camisa chegasse amassada. Porque, eu não sei se a turma conhece, mas esse transporte de camisa, normalmente ele é feito, faz-se uma estrutura, às vezes de corda gaiola. dentro do caminhão. Era corda antes, dentro do caminhão, e aí pendura as camisas, né? Exato. E aí, movimento de caminhão, essas estradas no Brasil desse jeito, às vezes a carga chegava revirada. Exato. Literalmente revirada. Então, caiu no nosso colo o dever de achar uma solução para isso. Exato. Aí foi onde entrou a aplicação dos conhecimentos de desenvolvimento de produto. Exato. Alinhado a outra matéria, porque desenvolvimento de produto é uma coisa, mas a gente usou desenho técnico também, porque a gente precisou construir um modelo de gaiola, né, projetar isso em software. Exato, na época a gente usou o SolidWorks. Para verificar como é que ia ficar, se ia caber, quanto não ia caber, quanto de espaço a gente ia perder, de volume de carga, enfim. Tudo isso foi feito, né, utilizando aí as sacadas dos conhecimentos, que é literalmente aquilo que eu pedi, né? Testar os conhecimentos que eu tinha aprendido ao longo do curso, ao longo da graduação. Então, teve essa experiência com o desenvolvimento de produto, teve essa experiência com essa questão tecnológica, de aplicação de conceitos tecnológicos. Teve o sócio de liderança de equipes. Eu ia falar de relacionamento de um modo geral, porque imagine você, na minha época, eu vou me usar como referência porque eu acho que era o mais novo da turma. Matheus é um pouco mais velho que eu e Bruno eu acho que também era um pouco mais velho que eu e Alan já era um pouco mais velho. Também. Então, eu tô falando aí da fase dos 18, 19 anos e caiu no colo liderar um setor de 300 pessoas. Exato. Né? Muita mulher, costureira, tal, então a maioria mulher. Pessoas que, em algumas situações que a gente teve que gerenciar, lidar com pessoas envolvidas com tráfico de drogas e outros crimes um pouquinho mais complexos. Lidar com situação de greve, de rebelião, de gente explodindo banheiro, de não ter dinheiro para pagar o salário da turma e a gente ter que explicar sem ter nenhum ano de casa direito, porque o gerente que estava há 30 anos estava literalmente se borrando, não queria aparecer, né, para poder dar a cara a tapa em relação a isso. A experiência de falar com um sócio que ficava em São Paulo, que ninguém na fábrica queria atender o cara. O telefone tocava, ninguém queria atender. Eu podia estar dentro do banheiro, tomando banho, a galera ia lá no banheiro, fulano aqui tá te ligando, atenda aqui que eu não vou atender não. Então teve esse caso também, né? Teve esse aprendizado também. Enfim, fora vários outros aprendizados que a gente teve. E aí eu queria que você, entendendo já que essa história já denota um pouco do desafio e do amadurecimento que você teve, em função de uma coisa que gente, vai explicando desde o momento em que ele assume a engenharia de produção como sendo literalmente a engenharia que ele queria abraçar, que vem com um misto de, poxa, essa de fato é a engenharia que me permite trabalhar em qualquer lugar, mas também concatenada com a lógica da frustração de chegar perto ali do final do período e entender, poxa, mas eu ainda não tive, né, o desafio que me permitisse. Pede a Deus,
né? E como ele falou, pode ser bobagem, pode parecer bobagem no primeiro momento, mas pede a Deus, dizendo, Deus, se for por mim, eu não estou enxergando mais nada. Eu tenho um Me ano e meio, mostra alguma me coisa. mostre alguma coisa. Veja que é engraçado. Deus vai cuidando dele até o ponto de, inclusive, não estar no momento efetivo onde tudo poderia ser, né, promovido, porque ele recebeu no dia do recebimento da prova e que a turma entendeu que o mecanismo era aquele para falar comigo. Ele não estava presente. E aí, automaticamente, também a turma que recebeu falou, né, dele sobre o mesmo desejo, de ter o mesmo desejo, e eu, naturalmente, comecei então a pensar em outras oportunidades, em outras alternativas para encaixá-los. Mas a oportunidade chegou, ele passa por tudo isso que passou, e aí é só um pedaço do que ele já vivenciou. E eu não queria deixar finalizar esse podcast, porque a gente está seguindo para uma fase um pouco mais final, né? Já passamos da metade, mas eu queria gastar esses últimos minutos, né? Caminhar aí para esses últimos minutos com dicas, né? Porque, veja, é tão rico esse processo, não apenas técnico, mas sócio dele, né? Sócio técnico, que eu acho que faria sentido a gente perguntar o que é que o Marliton de 2023 ele falaria para o Marliton que começou a jornada lá atrás, né? Porque eu entendo que tem muita turma aí que está caminhando nesse mesmo momento, né, da vida dele lá atrás, que talvez pense assim, poxa, meu irmão, como é que eu estou dentro de um estado onde a gente não consegue enxergar tanta aplicação, ou quando eu olho para as grandes empresas, eu estou vendo um movimento talvez ou de segurar as contratações, ou de alguma maneira não ampliar no volume que as faculdades empurram, né, para fora, enfim. E o que é que essa turma muitas vezes, né, na sua concepção precisaria ouvir, né, diante daquilo que você vivenciou e quais são as dicas, né, práticas para que a turma passe a acreditar que existe literalmente uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Veja, isso é uma questão bem relevante e interessante. Inclusive, se eu exceder o time aí, você Nada, de boa, vamos embora. vá sinalizando. Mas assim, eu acho que passa muito por aquilo que a gente comentava antes de iniciar o processo aqui, que é a lógica do propósito. Beleza. Acreditar que existe um propósito e conseguir enxergar os sinais disso, certo? Sim, E eu acredito nisso e consigo reconhecer pelo menos dois grandes sinais. sim, Esse que eu já contei, né, de toda essa jornada, é o primeiro. Mas aí, para a gente finalizar e pular um pouco, né, avançar um pouco na linha do tempo de modo mais rápido, a gente desenvolveu muita coisa, mas aí chegou a crise de 2016, né? Quando a gente achou que ia galgar uma coisinha melhor, toma. veio o contrário, né? Foi demitido todo mundo, a fábrica saiu de 600 para 300 pessoas, enfim. E aí a equipe foi se desfazendo aos poucos. Você, como prestador de serviço, saiu primeiro, depois eu acho que foi saindo a Alan, Alan, depois eu, Matheus, eu sei que ficou por último o Sashimi, primeiro a perfeito. entrar, último a sair. Beleza, aí ficamos aquele período no limbo ali de sem ter o que fazer. Foi quando efetivamente você me convidou para trabalhar na A Brain Brain, na época, né? isso, Atual HBO, mas na época era Brain, dentro daquele propósito. Né? Ó, dinheiro não tenho no momento, mas eu sei que a gente pode fazer muita coisa, sei que o espaço é grande. Tô te oferecendo isso aqui. Dá, não dá, vamos, não vamos, e a gente chegou num consenso. Iniciamos ali os trabalhos no segundo semestre de 2016. 2017, troca de beleza, sociedade, o perfeito. antigo sócio saiu, eu Sim, entrei oficialmente na sociedade, enfim. Até que aí eu vou fazer o corte agora, avançando nas experiências que a gente teve, até o momento 2018, 2019, André, eu não vou ter total que a certeza, gente tá? também pensou que ia guinar e veio a pandemia. Que a gente pensou. Não, foi um pouco antes disso. Foi Certo. o que eu não. Assim, como a coisa é muito celery, né? Eu não Exato, tenho intensa. certeza. É muito intensa, eu não tenho certeza se foi exatamente no mesmo período. Mas eu acho que foi um pouco antes disso. Então deve ter sido meados de 18 para 19, 19, a gente estava tá? em São Paulo, inclusive. 18, 19. Exato. Não, a pandemia foi 2020. Então, mas a gente estava em 18, 19 acreditando que, bom, agora é o próximo ano, pô. O próximo Ah, ano a gente vai tá. voar. Tudo bem, mas você vai entender do que é que eu tô falando. Sim. Vem a lógica do concurso dos Ah, bombeiros. perfeito, Você dos lembra bombeiros. disso? Lembro, Pronto. lembro, lembro. Você, como também me conhece, sempre Sim, tive um apreço por essa área perfeito. militar. Militar. Não queria ser policial num Sim, primeiro momento. No máximo, o máximo que eu pensei em algum momento foi em ser policial rodoviário federal, porque nem sim. policial federal mesmo eu queria ser. Rodoviário federal já estava suficiente.
surgiu a oportunidade de fazer o concurso dos bombeiros aqui em casa. Eu já estava fazendo uma maratona de concursos, Perfeito. tinha feito uma maratona de concursos pelo Nordeste. Fiz o de Pernambuco, fiz o do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, acho que cheguei a fazer o de Alagoas também. O de Pernambuco eu passei na prova teórica, reprovei na prova prática de natação, porque eu Sim. nunca fui muito bom de nadar. Surgiu Sergipe. Eu digo, agora eu tô em agora casa. vai. Agora eu vou. Me preparei um pouco melhor, vinha estudando na época. A gente tinha outras duas sócias que também se preparavam, Sim. estavam estudando para isso, né? Para o concurso. E aí o que foi que aconteceu? Para encurtar a história. Vou falar só de duas matérias principais. Uma delas era o Estatuto do Corpo de Bombeiros, que eu não tinha conseguido dedicar muito tempo para estudar esse tipo de conteúdo, e matemática, tá? Por que Sim. eu estou falando isso? Sou engenheiro de formação. Nunca tive muita dificuldade com matemática. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Não era uma coisa difícil para mim. Fui fazer o concurso dos bombeiros daqui sem muita expectativa, porque na minha cabeça eu não estava estudando tanto quanto precisaria. Saí da prova com uma expectativa diferente. E saí da prova dizendo, rapaz, eu vou passar. Sim. Eu vou passar nessa prova, porque eu sei que eu performei bem. Quando o resultado saiu, para minha surpresa, eu realmente me saí bem na grande parte das matérias, inclusive naquelas matérias que eu não tinha estudado, que era o caso do Estatuto do Bombeiro. Só que para minha surpresa, bicho, o que me deixou uns 2 dias fora do ar. Eu fiquei uns Exato. 2 Eu dias lembro. assim, meu irmão. Como é que pode um negócio desse aqui? Eu zerei a prova de matemática. Eu não Sim. acertei uma questão da prova de matemática. Da matéria que, em tese, eu teria Um maior domínio. um maior domínio. Eu fiquei 1 ou 2 dias assim até o momento bruxo. que eu disse, bicho, ou eu sou burro, mas isso eu sei que eu não sou. Sim. Só tem uma outra explicação. Perfeito. Não é pra ser, velho. Sim. Então essa foi a segunda grande mensagem. Sim. De que, por mais difícil que o caminho seja, eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com a Edvânia, nossa Sim. contadora, me chamou no escritório dela, Sim. que ela via, né, 18, 19 anos, meu filho, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que é a vida de um empresário, você sabe o que é empreender no Brasil, você tem noção, você tem certeza do buraco que você está entrando, não em termos do que era Brain, Sim. mas em termos do que era empreender no Brasil. Perfeito. Você tem Exato. noção do que é isso? Eu digo, trazendo para as frases dos dias de hoje, estou pronto, preparado e querendo, certo? Pronto, preparado e querendo. E aí, essas foram os dois momentos em que, na minha visão, pelo menos no que eu acredito, as duas sinalizações Sim. que eu tive de que existe um objetivo, um propósito maior. A gente já conversou sobre isso. Sim. Se eu tivesse entrado numa grande empresa lá atrás, eu me conheço, Provavelmente, provavelmente eu exato. teria seguido carreira. Perfeito. Já brinquei com você e disse que se a gente tivesse Tivesse em em São outro, Paulo, talvez a gente não existisse. tivesse empreendido, porque a gente Perfeito. ia para grandes empresas. Perfeito. Como você cita em alguns momentos, o brasileiro empreende muitas vezes por necessidade. A gente tem que reconhecer isso. Isso. Então, se a gente tivesse em outro lugar, talvez a empresa não existisse. Exato. Então, até isso tem a mão Não, e exato, o cuidado, né? Exato. Então, eu diria, né, o grande conselho é esse. Se você... e tem um outro detalhe também, que esse eu não coloco como um ponto de decisão, porque eu não acredito muito em, com todo respeito, né, em sincretismo ou qualquer coisa nesse sentido, mas um detalhe interessante. Esse ano, estou eu num final de semana com a minha esposa, na Sim. cidade natal dela. Ela encontrou com uma ex-professora dela, de muitos anos atrás, certo? Essa ex-professora dela virou pra ela e disse assim, ô rapaz, como é que você tá bem? Tô vendo que você tá bem. Ela conhece o histórico da esposa, inclusive, amor, beijo pra você, viu? Uhum. Conhece o histórico da esposa. E disse assim, rapaz, eu tô vendo que você tá bem, não precisa nem me dizer. E aí ela fez uma pergunta e disse assim, seu pai, como é que tá? Já conseguiu se resolver nas questões pessoais dele? E o pai dela estava num processo também. Sim. Ela bateu o olho, virou assim pra mim e disse, gostei de você, tem coisa boa vindo aí na sua vida, viu? Sim. Aguarde um pouquinho mais. Ela Ele não sabia que eu era dono da empresa, não sabia de nada do histórico. Ela tinha me visto, ela me conhecia há 30 segundos. Entendo. Ela olhou pra mim e disse assim, continue. Sim. Vem coisa boa aí. Vem coisa boa. Foi isso que ela me disse. Então, Perfeito. não sei se é sincretismo, se é Deus operando, dizendo assim, ó, vai lá, jovem, tá no caminho, entendeu? Então, assim, não boto isso como um ponto fundamental, mas foi um acontecimento também. Sim. Então,
Se você entende e acredita num propósito, corra atrás Sim, disso, né? Não, não se deixe limitar pelo que os outros acham que vai dar certo ou que não vai dar. Estudo e conhecimento sempre é o caminho, também, certo? Em termos de dicas, né? sim. Se você não fizer por você, não é ninguém que vai fazer, não, certo? Uhum. Como o ditado diz, Deus ajuda a quem cedo madruga. Se Sim, quiser, converta isso. Se você não acreditar em Deus, converta isso para alguma coisa que você para alguma falou. outra coisa, mas essa é a realidade, não vai cair do céu. Então você vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer acontecer. Para correr atrás e fazer acontecer, você vai ter que estudar. Sim, Por mais que você relute contra isso, não estou falando somente de sim, estudo dentro de de, um método tradicional, sim, mas buscar qualquer conhecimento outro de um tipo. modo geral, né? Não desistir daquilo que você pensa, Uhum. entender qual é o seu propósito, efetivamente, conseguir conectar esse propósito pessoal ao propósito do negócio, da Sim, empresa, porque aí as coisas andam de modo alinhado e fica mais fácil de fluir. Enfim, via de regra eu acredito que seja mais ou menos menos isso, isso. certo? Boa. Mais ou menos isso, acho que esse é o caminho da perseverança, enfim, o caminho do equilíbrio, acho que isso é importante também. Sim, Nem tanto ao mar, nem tanto à tá. terra, né? É uma coisa que a gente, em termos de empreendimento ou de empreendedorismo, melhor dizendo, a gente discute muito em relação a isso, porque o seu perfil é o seu perfil vai em uma direção, o meu vai em outra, e a gente entende que a resultante dos Dos dois dois. é o É, meio termo. perfeito. Não, então, assim, ter sabedoria, né, e inteligência para reconhecer isso é importante. Sim. Reconhecer que você é bom nessa direção, mas isso é um extremo. Tem que E ser bom nessa direção também, ainda que não seja perfeito. você, que seja outra pessoa, para que a soma Dê chegue um. no meio. Perfeito. E aí o equilíbrio seja promovido, tá? Então acho que o caminho é mais ou menos Mas esse. esse. Sei que é difícil fazer isso Sim. no Brasil, né? Como diz a Especialmente em piada, Sergipe, a inclusive. piada do TikTok, né? É um leão, um tigre, um javali, Sendo uma morto. onça por dia, né? Que você tem que matar, não é só um leão. Mas enfim, o jogo tá aí para ser jogado, Uhum. certo? É clichê, mas é isso. Ou chora ou vende o Opa, lenço. Só exato. tem essas duas opções. Então ninguém vai fazer por você. Ou você corre atrás, negão. Ou Ou então você vai ficar para qualquer. trás, né? Ou corre atrás ou fica para trás. Acho que o caminho é esse. Boa, boa. Senhores, poucas perguntas, porém, né, uma avalanche aí de insights, tá? Insights técnicos, insights pessoais, o que eu acho sempre muito bom, né? Porque a nossa vida é um contexto sempre sociotécnico e a gente não pode levar em consideração que técnica única e exclusivamente vai nos ajudar e nem apenas o contexto sócio vai também nos alavancar. É óbvio que o congregar dessas duas expertises, elas sempre precisam andar juntas. Em muitas das coisas que a gente faz. E tem muito mais história, porque se a gente fosse passar aqui, né, mais tempo, provavelmente a gente seria um podcast aí de 5, 20 horas e eu acho que ainda não daria. A gente sempre brinca, inclusive dentro da Gabriel, que em algum momento a gente vai ter que escrever alguma coisa, algum Um livro, né? livro, uma trilogia, enfim. E cada capítulo dessa história, que é uma história legal, bonita, né? De pessoas mesmo que entendem que poderiam empreender, faria, ou né, fará, talvez, né? Sendo mais acreditando mais nesse potencial, né, dessa escrita pode fazer alguma coisa positiva, né? Ou de impacto positivo, contar essa história aí para muita gente. Mas, sem mais delongas, eu quero agradecer a todos e se você não anotou em site, volte, escute novamente, né? Aperte lá mais uma vez o sininho, porque esse é um dos conteúdos que a gente se propõe a fazer, um conteúdo de qualidade para você que empreende, para você que está, né, querendo empreender, você que muitas vezes até mesmo está na faculdade, sente dificuldades porque não sabe exatamente qual é o nível ou o caminho, né? Ou qual o nível de dificuldade você vai encontrar. E como o Marliton acabou de falar, é extremamente duro, não é brincadeira. Ou você está chorando ou está vendendo lenço. É injusto, o mercado não é justo, o mercado é injusto, né? E você precisa trabalhar no ambiente de injustiça, tá?
Mas enfim, esse é um papo também para um outro momento, não vai ser a última vez que ele vai estar aqui conosco, a gente vai ter tantas outras oportunidades para falar de conteúdos, inclusive técnicos, né, dicas e insights agora muito mais técnicos diante de uma avalanche de conhecimentos que podem ser extraídos daqui. Tá bom? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Acesse o nosso site www.gabriel.com. Eu vou passar a palavra para ele dar o tchau final, para a gente acabar esse podcast em alta resolução para vocês, tá bom? Porra, diferente dos iguais aqui, viu? Exato. Muito bem, chefe. Obrigado pelo convite, Eu que pelo agradeço. espaço para a gente lorotar um pouquinho, Tá. né? Contar um pouquinho da história. Espero que seja de valia aí pro pessoal que vai ouvir na sequência. E sem dúvida nenhuma, se tiver oportunidade para discorrer sobre outros temas mais específicos, como você falou, né? História história não só no sentido de conto, né? De Sim, coisas que sim. aconteceram, mas história com conteúdo tem um Legal. bocado aí para contar pelo que a gente passou, como a gente resolveu, que tipo de conhecimento técnico e comportamental a gente precisou usar, o que é que eu Exato. trago dessa época, o que é que a gente Perfeito. traz dessa época para aplicação nos dias de hoje, que são coisas que a gente vai levar para a vida. Enfim, coisa tem o suficiente para a gente discutir aí, mas Boa. outras oportunidades acontecerão, tá bom? Boa. Obrigado. Boa. Valeu, turma. Até mais. Até o próximo.